Lucas, capítulo 10, versículo 30. Aleluias. Amém, igreja? Amém. A palavra em Lucas 10, 30 é uma história bem conhecida, que é a parábola do bom samaritano. Mas a gente só vai ver o versículo 30, vem dizer assim, versículo 30. E respondeu Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Amém? Senhor soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor venha falar ao coração de cada irmão nesse momento, que libertações venham a ser feitas, que o Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar em nossa vida, a partir da palavra, em nome de Jesus, amém? Podei-vos assentar. Então a palavra vem dizer aqui, Jesus dizendo, do homem que descia de Jerusalém para Jericó, essa história muito conhecida que Jesus, ele que falava por parábolas, Mas assim, a palavra vem falar que o servo do Senhor falaria por parábolas. Isso no Antigo Testamento. Isso se concluiu em Jesus. Mais um símbolo de que ele era o Messias. E a palavra vem dizer: o homem que descia de Jerusalém para Jericó. Para a gente entender isso daí, parábolas, Jesus fala, a própria palavra em Mateus fala assim, que ele falava por parábolas para aqueles que estavam ouvindo não escutassem, para aqueles que estavam vendo não vissem. Ele só queria que as pessoas que necessitavam aprender aquela palavra, aprendessem aquela palavra. Então, muitos não entendiam, mas assim, nesse momento, como Jesus ele estava ali falando com um fariseu, e começou essa parábola num diálogo com um fariseu, que o fariseu perguntou: e quem é meu próximo? Jesus vai falar assim, então vamos abrir um pouquinho o ouvido desse fariseu. Porque o fariseu ali, ele entenderia, porque o fariseu conhecia muito bem da lei, ele entenderia o que Jesus queria estar dizendo por descer de Jerusalém para Jericó. Para a gente entender esse contexto, o que a gente tem que colocar? Jerusalém e Jericó. Jerusalém dispensa apresentações de Jerusalém. A gente tem que orar por Jerusalém, porque os salmos mesmos dizem que a gente tem que orar por Jerusalém, que aquele que ora por Jerusalém prospera, que a gente tem que pedir a paz de Jerusalém, e que Jerusalém era a cidade santa. Até hoje, Jerusalém ela é um símbolo de 3 religiões e de 3 segmentos, do islamismo, do cristianismo e do judaísmo. Ela é casa de 3 segmentos, que é desses segmentos de Pai Abrão. Então, Jerusalém dispensa apresentações, e a única coisa que eu posso dizer aqui no final do livro de Lucas, Jesus vem falar assim: permanecei em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E a promessa se cumpriu no começo de Atos, que os discípulos permaneceram em Jerusalém, aonde veio o Pentecoste e aonde o quê? Fomos cheios do Espírito Santo. Então aquele que permanece em Jerusalém, aquele que está na presença do Rei, aquele que está na presença de Jesus, ele é cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Só que tem momentos na vida da gente que a gente faz o caminho contrário. Aí, se eu já apresentei Jerusalém, agora eu vou apresentar Jericó. Jericó, a gente fala muito de Jericó pelas quedas das muralhas. A gente fala muito de Jericó, que as muralhas caíram. Foi a primeira cidade tomada quando o povo saiu do deserto para entrar em Canaã. Foi a cidade onde Josué conduziu a entrada. Começou a nova nação, a nação de Israel. Só que Jericó foi ordenada por Deus a quê? Jericó foi ordenada: queime tudo, não leve nada. Não quero despojo, não quero nada de Jericó. Queime.
simplesmente queime. Não levem ouro, não levem prata, porque aqueles que guerreavam, eles levavam os despojos. Mas Deus deu uma ordem: não levem despojo de Jericó. Só que aí sempre tem aquele, e um soldado, Acã, foi lá e cresceu o olho. Aí viu um ourinho ali, né? A gente, aquele ditado, a gente pegar aquilo que não é nosso, colocar a mão onde a gente não pode colocar. O Acã foi lá, pegou um ourinho de Jericó, foi lá, escondeu dentro da tenda dele, e simplesmente veio maldição para toda Israel. Porque Deus ordenou: não pegue nada. Foi lançando sorte, até que acharam Acã. E simplesmente Josué amaldiçoou Jericó. Falou: maldito seja o homem que reconstrua e reconstruir Jericó. O homem que reconstruir Jericó, quando ele lançar o fundamento, o filho mais velho vai morrer. E quando ele botar as portas do muro, o mais novo morrerá. Passou-se o tempo, veio o período de juízes, Israel foi crescendo, e aí chegou o conhecido marido da Jezabel, o Acabe. E a primeira coisa que Acabe fez, reconstruir Jericó. E aquele que fez a reconstrução, se cumpriu a maldição de Josué, o filho do homem que reconstruiu Jericó. O mais velho morreu quando lançou o fundamento e o mais novo morreu quando colocou a porta. Então, feitas as apresentações, Jerusalém, permanecei. Jericó, maldição. E o homem desceu de Jerusalém para Jericó. Era isso que Jesus estava falando no começo da parábola. Ou seja, o homem saiu da bênção para a maldição. E quantas vezes da nossa vida a gente está em Jerusalém, mas por conta de precipitações, por conta de murmurações, por conta, eu quero fazer, a gente sai de Jerusalém para Jericó, sem a gente perceber. Deus não está trabalhando, Deus não está fazendo nada. Eu saio de Jerusalém para Jericó, não, eu vou dar meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito, Deus. Não, deixa quieto, deixa que eu faça do meu jeito, deixa que eu mesmo vou ali. Deixa que eu mesmo ajo da minha maneira. Aí eu saio na presença de Deus, até mesmo sem perceber. Até mesmo sem perceber, porque somos meros, somos falhos pecadores. E de vez em quando pensamos que é o Espírito Santo que está falando conosco, e não é Espírito Santo coisa nenhuma, é a vontade da nossa própria carne. De vez em quando, não, está ali, é a bênção. Nossa, que legal, eu vou conseguir. Mas é a vontade da carne. Aí a gente consegue na hora, aí a gente decepciona, aí depois a gente fala: Deus, por quê? Era a tua direção. Não, mas não era a direção de Deus. Deus não estava nem aí, Deus não estava nem no negócio. Por muitas vezes na nossa vida a gente faz isso. Por muitas vezes a gente planta abobrinha para tentar colher uva. E a gente acha que a gente está certo ainda. A gente acha que a gente está certo. Não. E aí acontece, a gente fala assim: se é de Deus, pode deixar. Se não deu certo, é de Deus. Aí se Deus quiser, Ele é Deus. Se Deus não quiser, Ele é Deus. Mas Deus não estava no negócio. A gente tem que começar a se posicionar. A gente tem que começar a se posicionar além na nossa vida, para a gente não ir para Jericó. A gente tem que aprender verdadeiramente o que é de Deus para a nossa vida. O que o Espírito Santo está querendo dizer para nós. O que será que o Espírito Santo está querendo dizer? Ele habita em você, meu querido. O Espírito Santo habita em você. Ele habita em você. Um momento em que você aceitou Jesus, no momento que você falou um sim, aleluia, pode não ser na frente de um pastor, mas pode ser no teu íntimo. Porque a palavra fala assim, em Romanos 9:10, se com a tua boca
confessares Jesus como Salvador e no teu coração acreditar que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Não precisa de mais nada. É só acreditar no nome de Jesus. E se você tem o Jesus, você tem a presença do Espírito Santo dentro de você. Porque a presença do Espírito Santo é o selo do penhor da tua garantia, a salvação. É o Espírito Santo a responsabilidade para que você chegue lá. Então o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Basta a gente saber agora. A gente tem que aprender o que o Espírito Santo está falando para cada um. A gente tem que discernir. Discernimento é necessário. O Espírito Santo, ele te dá, é só pedir. A palavra em Tiago fala assim: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dará em abundância. É só pedir. O Senhor falou: pedir, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. E tudo aquilo que pedires em oração, crendo no seu coração, você recebeu. A palavra do Senhor, ela enriquece. A palavra diz em Provérbios que a bênção do Senhor, ela enriquece e com ela não lhe acrescenta dores. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo, ele vai te dizer: você quer? Só que ele vai te orientar. Mas lá na frente, vai ser bom para você? Lá na frente vai ser bom para você? Outra coisa que o Espírito Santo vai orientar: será que você está preparado? Outra coisa que ele vai falar: se você não recebeu, você está passando por um processo, você não está pronto. Você não está pronto ainda. A gente tem que entender que o reino de Deus, para tudo tem o seu tempo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de rir, tempo de prantear. A nossa vida é constituída de fases. Nossa vida, ela é constituída de várias fases. Cada fase não é duradoura. Esse não é o fim. Esse não é o fim. E a outra coisa que a palavra também vem dizer, que é melhor o fim do que o começo de todas as coisas. Ei, meu irmão, sinto lhe informar, esse é o começo. O Senhor tem muita coisa para você ainda. O Senhor tem muita coisa para você viver. O Senhor tem muita coisa para você aprender. Ele quer te mostrar o oculto e o profundo. Deixa Ele te mostrar o que Ele quer para você. Não fique somente preocupado com aquilo que você está precisando agora. Aquilo que você está precisando agora é uma coisa, Ele tem o poder de te dar. Se preocupa com aquilo que Ele quer te revelar, porque Ele tem coisas muito mais profundas para revelar para você do que aquilo que você quer realmente. Não se consuma com aquilo que você quer, porque de vez em quando você não vai se consumar com aquilo que você quer, que você não vai perceber que você está vivendo tão bem agora. Você vai deixar de agradecer o agora, pensando que você está pensando em tudo aquilo que você quer. E aí depois você vai ver e já passou tanta coisa e tanta coisa na tua vida que você não vai nem entender. As coisas são bem assim. O Senhor, Ele quer te abençoar. O Senhor, Ele quer que você permaneça em Jerusalém. Mas Ele também quer te tratar. Ele quer te tocar, Ele quer te curar, Ele quer restaurar as tuas feridas, Ele quer fazer coisas grandiosas para você. Amém? Até aqui a palavra foi. Se eu passar disso daqui é providência maligna, eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém?